O século XVII. Um tempo de grandes transformações, desafios e descobertas. O mundo estava em constante movimento, e o Brasil, ainda uma jovem colônia portuguesa, começava a trilhar seu próprio caminho na história. O Brasil, com suas vastas terras e riquezas naturais, brilhava sob o sol tropical. Era uma terra de promessas, onde o novo e o desconhecido se encontravam a cada esquina. Povos indígenas, colonizadores portugueses e africanos escravizados conviviam, cada um deixando sua marca na formação do país. Entre todas as capitanias, Pernambuco se destacava como uma verdadeira joia do Império Português. Sua localização estratégica e suas terras férteis faziam dela um dos lugares mais cobiçados do Novo Mundo. Pernambuco era uma terra de encantos naturais, abençoada por um solo fértil e um clima perfeito para o cultivo da cana-de-açúcar. Os campos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, e a natureza exuberante era um convite à prosperidade. O açúcar era considerado o ouro branco da época. Pernambuco tornou-se rapidamente o maior produtor desse produto tão valioso, exportando toneladas para a Europa e enriquecendo a coroa portuguesa. Os engenhos, movidos pela força do vento, da água e do trabalho incansável de muitos, transformavam a cana em riqueza. Era um sistema complexo que envolvia tecnologia, mão de obra e organização social. Toda essa prosperidade, porém, despertava a cobiça de outras nações europeias. A Holanda, em especial, via em Pernambuco uma oportunidade única de dominar o lucrativo comércio do açúcar. A Companhia das Índias Ocidentais, poderosa empresa comercial holandesa, planejava tomar o controle da região. Para os holandeses, Pernambuco era a chave para conquistar uma fatia importante do mercado mundial de açúcar. Assim começava um capítulo turbulento e decisivo na história brasileira, marcado por conflitos, batalhas e transformações profundas que mudariam para sempre o destino de Pernambuco e do Brasil. O ano de 1630 marcou o início da invasão holandesa em Pernambuco. Uma poderosa frota, hasteando a bandeira laranja da Companhia das Índias Ocidentais, desembarcou em suas costas. Olinda, a bela capital da capitania, foi a primeira a cair. Seus casarões coloniais e igrejas barrocas foram tomados pelas tropas holandesas. Recife, próspero porto e centro comercial, também não resistiu. O domínio holandês se instalava, impondo sua cultura, religião e principalmente seus interesses comerciais. Mas a resposta dos pernambucanos não tardaria. A chama da resistência já começava a arder. A invasão holandesa despertou a fúria de um povo. Colonos portugueses, indígenas nativos e africanos escravizados se uniram em uma causa comum, a expulsão do invasor. Era uma aliança improvável, forjada no calor da batalha. Homens e mulheres de diferentes origens, crenças e condições sociais, irmanados pelo ideal da liberdade. Liderando essa resistência, figuras heróicas como Felipe Camarão, indígena potiguar, e João Fernandes Vieira, senhor de engenho português, se destacavam pela bravura e inteligência estratégica, inspirando seus seguidores. Domingos Fernandes Calabar. Um nome que desperta debates acalorados até hoje, atravessando séculos de história brasileira. Seu nome ecoa como um dos mais controversos do período colonial, cercado de mistério, polêmica e interpretações divergentes. Nascido em Pernambuco, Calabar era um profundo conhecedor da terra, das rotas, dos rios e das matas. Sua familiaridade com a região o tornava uma figura estratégica, tanto para portugueses quanto para holandeses. Inicialmente, Calabar lutou ao lado dos portugueses, defendendo o território contra as investidas holandesas que ameaçavam a colônia. No entanto, por motivos que até hoje dividem estudiosos, alguns apontam interesses pessoais, outros falam em desilusão com a coroa portuguesa. Calabar mudou de lado.
ele decidiu se aliar aos holandeses, tornando-se peça-chave na estratégia de invasão e ocupação do Nordeste brasileiro. Calabar forneceu informações cruciais sobre as defesas portuguesas, rotas secretas e pontos vulneráveis, mudando o rumo da guerra. Sua traição, inegável para muitos, contribuiu diretamente para o sucesso inicial da invasão holandesa, permitindo que os invasores avançassem com rapidez e precisão. Mas afinal, seria Calabar um vilão, um traidor de sua pátria, ou apenas um homem que fez escolhas difíceis em meio a um conflito brutal, onde lealdades eram constantemente testadas? A história raramente é simples. Muitas vezes, ela se escreve em tons de cinza, e figuras como Calabar nos desafiam a repensar o que realmente significa ser herói ou traidor. A resistência contra os holandeses não se limitou a batalhas campais. As matas densas e os rios sinuosos de Pernambuco se tornaram o palco de uma guerra de guerrilhas. Os pernambucanos, com seu conhecimento do terreno, usavam táticas de emboscada, ataques rápidos e sabotagem, desgastando o inimigo. A cada passo, os holandeses enfrentavam a fúria da terra e de seus filhos. Líderes militares como Henrique Dias, negro alforriado que comandava um exército de homens livres, e o mestre de campo André Vidal de Negreiros, português de nascimento e pernambucano de coração, se destacavam pela ousadia e astúcia. Em 1648 e 1649, a história do Brasil se escreveu com sangue, coragem e esperança nos campos de Guararapes, em Pernambuco. Ali, o destino de uma nação foi decidido em meio ao calor da batalha, sob o sol escaldante do Nordeste. O cenário era de tensão e incerteza, mas também de resistência e determinação. Os campos de Guararapes testemunharam o encontro de diferentes povos, culturas e sonhos, todos unidos por um objetivo comum: a liberdade de sua terra. Duas batalhas épicas, travadas com bravura e sacrifício, mudariam para sempre o curso da guerra contra o domínio holandês. Em cada confronto, o som dos tambores e o grito dos combatentes ecoavam pelos campos, marcando o início de uma nova era para o Brasil. O povo pernambucano, mesmo diante de um inimigo poderoso e bem armado, não recuou. Pelo contrário, encontrou força na adversidade e transformou o medo em coragem. Em Guararapes, a força da união entre portugueses, indígenas e africanos se mostrou invencível. Essa aliança inédita, forjada no fogo da luta, foi fundamental para superar as diferenças e criar um exército verdadeiramente brasileiro. Homens e mulheres de origens diversas lutaram lado a lado, compartilhando estratégias, esperanças e o desejo de liberdade. Essa união se tornou símbolo de resistência e inspiração para as gerações futuras. Liderados por heróis como João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, os pernambucanos mostraram liderança, estratégia e coragem excepcionais. Esses comandantes, junto com outros nomes como Henrique Dias e Felipe Camarão, inspiraram seus soldados a lutar até o fim. Sob sua liderança, o exército brasileiro enfrentou e derrotou o exército holandês, que até então parecia invencível. As vitórias em Guararapes marcaram o início da derrocada do domínio holandês no Brasil. O triunfo dos pernambucanos reacendeu a esperança em todo o território, mostrando que a união e a coragem podem mudar o rumo da história. O campo de batalha se transformou em símbolo de resistência nacional, lembrado até hoje como o berço do exército brasileiro. O sonho holandês de um império açucareiro se esvaía com o sangue derramado nos campos de batalha. As plantações e fortificações holandesas, antissímbolo de poder, tornaram-se ruínas diante da força do povo brasileiro. Assim, Pernambuco se tornou palco de uma vitória que ecoa até hoje, celebrando a coragem, a união e a luta pela liberdade. A derrota em Guararapes foi um golpe duro para os holandeses. A partir de então, a resistência se intensificou,
e o cerco aos holandeses em Recife se fechou. Em 1654, após anos de um conflito sangrento, os holandeses se renderam. O Tratado de Haia selou a paz entre Portugal e Holanda, pondo fim ao sonho holandês de um império açucareiro no Brasil. A vitória brasileira teve repercussões globais. Mostrou ao mundo a força da união de um povo em defesa de sua terra, de sua cultura e de sua liberdade. A guerra contra os holandeses deixou marcas profundas em Pernambuco. Cidades destruídas, vidas perdidas, mas também um legado de resistência, de bravura e de união. Pernambuco ressurgiu das cinzas da guerra mais forte. O orgulho de ter derrotado uma potência europeia uniu ainda mais o povo pernambucano. A cultura popular, a música, a culinária, tudo em Pernambuco guarda a lembrança da luta contra os holandeses. O legado da guerra também se faz presente na arquitetura de cidades como Recife e Olinda, onde fortificações e edifícios, erguidos pelos holandeses, contam a história do conflito. A história da invasão holandesa em Pernambuco é um capítulo épico da história brasileira. Uma história de coragem, de resistência e, acima de tudo, de amor à liberdade. Os pernambucanos, com sua união improvável, mostraram ao mundo que a força de um povo unido em torno de um ideal é capaz de superar qualquer obstáculo. A chama da liberdade, acesa nas matas de Pernambuco, jamais se apagará. É um legado que inspira gerações a lutar por um Brasil mais justo, mais livre e mais soberano.